Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. Dadas as fórmulas, analise e escolha as proporções que são verdadeiras. Aí vem aqui, ó, a primeira, C e D são substâncias compostas. O que é uma substância que a gente chama de composta? É aquela substância que é formada por dois ou mais elementos químicos. Por exemplo, em C eu tenho a molécula de água, H2O. A molécula de água ela é formada por dois elementos químicos, o elemento hidrogênio e o elemento oxigênio. No elemento hidrogênio eu tenho dois átomos, tá? E do elemento oxigênio eu tenho apenas um único átomo. Não aparece nada na frente dele, significa que existe um número implícito. Então eu tenho aqui, ó, 3 átomos nessa molécula, mas isso não nos importa. O que importa é que nós temos dois elementos. E se eu tiver dois ou mais elementos químicos, eu tenho uma substância composta. Agora, quando eu falo da espécie na letra D, eu tenho aqui, ó, o C-diamante, né? C-diamante. O C-diamante é um dos alótropos do carbono. Então, são só átomos de carbonos, tá? Fazendo ligações químicas entre eles que formam a molécula do diamante, tá? A substância do diamante ela é formada apenas por átomos de carbono. Se eu tenho um único elemento químico, significa que eu não tenho uma substância que eu vou chamar ela de composta, e sim uma substância simples. Então aqui o C-diamante é uma substância simples e não uma substância composta, porque ele é formado por um único elemento químico, beleza? Que é o elemento carbono. Então é falsa essa primeira afirmação aqui. 2. F e G são substâncias simples. Vamos ver? Ó, eu tenho aqui o F e eu tenho aqui o G. O F é o C-grafite, é o outro, olha aqui, ó. O C-grafite é outro alótropo de carbono, formado só por átomos de carbono. Então, sim, o F é uma substância simples, tá? Assim como o C-diamante é uma substância simples. E o G, que é a molécula de H2, é formado por dois átomos de hidrogênios, mas são dois átomos do mesmo elemento químico, então sim, é uma substância simples também. A gente pode marcar esse 2 aqui como sendo verdadeiro, tá? Então, com um pouco espaço aqui, eu vou apagar o que eu acabei de usar para a gente poder fazer as outras afirmativas, tá? Olha só, a afirmativa de número 4 aqui fala para a gente que B é formado por três tipos diferentes de elementos químicos. B, olha o B está aqui, ó, C2H6O. É formado por três elementos químicos? C2H6 e O? Sim. Um dos elementos químicos que forma... Mas esse meu 6 está feio demais. Deixa eu... Aí, beleza. Um dos elementos aqui é o carbono. O outro elemento que nós temos aqui é o hidrogênio e o outro elemento é o oxigênio. Então, nós temos sim três elementos químicos diferentes, beleza? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, é verdadeira essa afirmação aqui, a terceira afirmação, tá? 8. B e C são formados pelos mesmos elementos químicos. Então, B já está aqui, né? A gente já copiou. E o C, ele é formado por quais elementos químicos? Ó, C eu tenho a água, né? H2O. Ó, o C é formado com hidrogênio, aqui também. Oxigênio, aqui também. Só que em B eu tenho o carbono. Em C eu não tenho carbono. Então é falsa, tá? Essa afirmação. Não é verdade. 16. D e F são formados pelos mesmos elementos químicos. Então a gente tem aqui, ó, em D é o carbono, tá certo? Em F a gente também tem o carbono. É correto, então, dizer que os dois são formados pelo mesmo elemento químico? É correto. Os dois são substâncias simples que são formadas aí apenas por esses elementos, tá? Carbonos. Então, 16 é correto. Aqui a gente tem como somatório 22, né? 16 mais 4, 20, mais 2, 22. Então, 22 seria a resposta aí para essa nossa questão, para esse somatório, belezinha? Então é isso daí, pessoal. A gente termina aqui a resolução de mais um exercício de Química. A gente terminou aqui falando um pouquinho sobre substâncias simples, substâncias compostas e elementos, né? Elementos químicos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula.
Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo, de compartilhar essa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Se inscreva aqui em nosso canal no YouTube, ative o sininho de notificações e fiquem por dentro de todas as atualizações aqui do canal. Forte abraço e até a próxima!